Bem, senhoras e senhores jornalistas, muito obrigado por terem vindo. Tivemos hoje uma reunião do Secretariado Nacional, como habitualmente, muitíssimo participada, com dirigentes de todo o país, porque a ordem de trabalhos era essencialmente a tomada de posição em relação ao Orçamento de Estado, que, como sabem, enfim, tão bem ou melhor do que eu, foi esta semana aprovado na Generalidade na Assembleia da República. Tomamos, naturalmente, um conjunto de decisões, em função também da nossa própria apreciação em relação ao orçamento, e gostaria de começar por dizer que a UGT sempre afirmou como essencial para Portugal a implementação de um processo de consolidação orçamental, tendo, no entanto, manifestado uma profunda discordância em relação à forma como ele foi conduzido nos últimos anos, pelo facto de essa pretendida consolidação ter sido imposta a um ritmo incompatível com uma verdadeira política de crescimento e de criação de emprego, e aplicada por via de uma austeridade que atingiu sempre em primeira linha os rendimentos dos trabalhadores, dos reformados e dos pensionistas e pôs em causa o próprio Estado Social. Começaria também, naturalmente, por reforçar que a proposta que foi entregue pelo Governo ao Parlamento, o primeiro draft, continha um conjunto de pressupostos que, na opinião da UGT, vinham muito ao encontro da nossa política reivindicativa e daquilo que era o nosso guião para a legislatura, ou seja, um orçamento com uma forte componente social que previa e decidia reivindicar para os trabalhadores maior disponibilidade de rendimentos ao final do mês e também um aumento das pensões, ainda que em valores considerados, na nossa ótica, bastante ínfimos. Portanto, esta proposta entregue reflete uma opção política que, mantendo o combate ao déficit como elemento central, pretende introduzir uma componente social na estratégia governativa, facto a que nós, o GT, não podemos deixar de sublinhar como fator positivo. Portanto, alterando claramente a política de austeridade e dando os primeiros passos, precisamente, para a reversão dessas políticas. Como dizia, nós temos consciência que o Orçamento de Estado afasta-se da primeira opção do Governo em implementar políticas e algumas linhas estratégicas que estiveram na base do primeiro esboço e que nos parecia, esse primeiro esboço, responder de uma forma mais efetiva às necessidades do país e às expectativas criadas às pessoas. O Partido Socialista, o acordo com os partidos à esquerda no Parlamento e que viabilizaram este Governo em novembro, dava naturalmente uma grande expectativa, um novo elan à generalidade dos portugueses em relação às expectativas criadas e, portanto, o orçamento era a primeira forma, o primeiro teste de fogo do Governo em relação à gestão das expectativas perante os portugueses. Queremos também, já o tinha dito noutros momentos, enaltecer a forma positiva como entendemos a atitude do Governo perante as instituições europeias, num claro esforço de atingir um orçamento que, sem pôr em causa os compromissos internacionais, não deixou, contudo, refletir os compromissos assumidos pelo atual Governo e os seus parceiros no Parlamento. É um orçamento com linhas orientadoras que não abandonam as políticas de austeridade que a UGT combateu nos últimos anos, reconhecemos isso, mas também reconhecemos em simultâneo a vontade política do Governo em iniciar uma reversão quanto à reposição de rendimentos dos trabalhadores e dos pensionistas, reafirmo, embora de forma ténue, neste último caso, o caso das pensões. Expressa uma opção pela via da melhoria gradual dos rendimentos dos cidadãos e das suas famílias e de algum alívio dos sacrifícios impostos e assume que tal opção é essencial para lograr uma melhoria da procura interna, um maior crescimento económico e, consequentemente, a criação desejável e desejada de emprego. Importa, naturalmente, aqui enaltecer a reposição integral dos salários da administração pública até ao final de 2016 e também do setor público empresarial, a redução da sobretaxa de IRS, a reposição da regra de atualização das pensões, a valorização de mínimos sociais, estamos a falar do RSI, do complemento solidário para idosos e prestações familiares, a redução da contribuição extraordinária de solidariedade, a reposição dos complementos de pensões tão batidos e tão batalhados pela UGT, inclusivamente em plenários, nomeadamente aos reformados e pensionistas da Carris e do Metropolitano, a redução das taxas moderadoras no Serviço Nacional de Saúde, a reposição do IVA da restauração, ainda que de forma mitigada e apenas a partir de julho, e, naturalmente, não podemos deixar de enaltecer, até porque entendemos que a UGT deu um forte impulso e um grande contributo para esta matéria, o aumento do salário mínimo nacional com efeitos a 1 de janeiro de 2016. São realmente um claro exemplo, na nossa leitura, de uma forte componente social.
Naturalmente que em relação à questão da administração pública gostaríamos que algumas das medidas tivessem uma mais rápida concretização. Não abandonámos a pretensão de que pudesse, por exemplo, a questão das 35 horas ser reposta a 1 de janeiro, mas achamos que é fundamental o aprofundamento do diálogo entre o Governo e os sindicatos. E ainda hoje essa matéria foi enaltecida em pleno Secretariado Nacional, que foi aprovado de forma unânime por 80 elementos do Secretariado Nacional do UGT. E este reflexo de unanimidade tem exatamente a ver com um sinal que o Governo deu aos sindicatos de querer, com todos os constrangimentos europeus e internacionais, pela volatilidade dos mercados e pela fragilidade da nossa economia, mas, apesar de tudo, o Governo quis encetar uma nova forma de estar com as organizações sindicais, o que é aprofundar o diálogo, partilhar as dificuldades, encontrar soluções em conjunto. E na administração pública, ontem mesmo, foi celebrado, como sabem, um compromisso para a negociação coletiva para 2016, com alguns dos nossos sindicatos, liderado pelo secretário-geral da FESAP, aqui ao meu lado, onde não só a questão das 35 horas, mas como outras matérias da negociação coletiva, nós temos que enaltecer e importa naturalmente aprofundar. Nós esperaríamos, como temos vindo a dizer, uma posição diferente, mais assertiva já neste Orçamento de Estado. Mas também temos que reconhecer a manutenção de um conjunto de medidas muito difíceis e que vão continuar a honorar os trabalhadores da administração pública. A proibição das valorizações remuneratórias, a redução do trabalho suplementar que se mantém aos níveis anteriores, são opções deste Orçamento de Estado que nós, o GT, queremos apelar, importa reverter. Percebemos os constrangimentos financeiros e os compromissos internacionais, mas há questões de justiça social que, embora não consigam ser implementadas no início deste ano, ou seja, pouco mais de 3 meses depois do Governo tomar posse, há uma legislatura de 4 anos e, confiando que é possível manter este acordo no Parlamento durante todo o tempo da legislatura, então, ao longo da legislatura, certamente, um conjunto destas medidas será revertido na sua totalidade. São matérias relativamente às quais o Governo tem de ter a necessária abertura e capacidade de diálogo com os sindicatos. Uma opção estruturante que gostaríamos de ter era de ver assumida neste orçamento um verdadeiro reforço do investimento, público e privado. Elemento que consideramos nuclear para potenciar o crescimento do PIB e a criação de postos de trabalho. Falamos tanto em criação de emprego, mas naturalmente que sem investimento isso não vai acontecer. E sem investimento não haverá crescimento económico. É aqui uma pescadinha de rabo na boca que ao longo dos últimos anos, inclusivamente presidiu, enquanto matéria central, ao Congresso da OGT em abril de 2013. Não podemos deixar, portanto, de expressar a nossa preocupação pela quebra estimada para o investimento público, não só pelo menor efeito da alavancagem sobre o privado, mas também pela importância que o mesmo teria no momento, ou a partir do qual, e estamos a viver exatamente esse momento, a execução dos fundos estruturais europeus necessita de um forte impulso, nomeadamente via Portugal 2020. Queremos reivindicar, naturalmente, medidas políticas por parte do Governo que combatam a ainda elevada taxa de desemprego. A taxa de desemprego em Portugal, que se fica acima dos 11%, continua a ser uma chaga social. E se é verdade que o nível do desemprego, em termos europeus, se cifra neste momento em cerca de 9%, não podemos entender que um país como Portugal, depois de 4 anos de tremenda austeridade, com uma enorme vaga de imigração, com a saída de quadros com enorme potencial e a saída, sobretudo, desses quadros muito jovens, é importante que esta questão do desemprego continue a ter, por exemplo, nas políticas ativas de emprego, uma forte componente de apoio. Ora, aquilo que entendemos da parte da Europa é que há uma diminuição das verbas, eventualmente para metade, que estava disponível para a formação profissional e para as políticas ativas de emprego. Se nós queremos continuar a apostar na qualificação dos trabalhadores, na capacitação das suas competências, então como é que se percebe que o discurso não joga com a prática? Ora, se o discurso é de apostar na qualificação, é preciso continuar a disponibilizar verbas do Estado e da Europa para apostar na qualificação dos trabalhadores e continuaremos a bater-nos por isso, quer junto ao Governo, quer em concertação social, quer no Instituto de Emprego e Formação Profissional. Como sabem, sendo o Instituto Público que implementa as políticas ativas de emprego, é tripartido e dentro desse tripartismo poderemos aproveitar a presença de empregadores, das organizações sindicais, parceiros sociais e do Governo e de vários ministérios enfim, da administração pública para podermos alcançar esse desidrato. Entendemos que o Governo português deverá continuar a bater-se por uma nova governação económica e social na União Europeia, que permita uma maior flexibilidade das regras comunitárias e o respeito por opções e realidades diversas dos diferentes Estados-membros. Devemos salientar que a política económica e social
não se esgota na aprovação do OE. A concertação social é exatamente o braço armado dos parceiros sociais para, em concertação, conseguirem alcançar, aprovar, inclusivamente naquilo que o Governo já tem vindo a colocar como desejável, a possibilidade de haver um acordo de concertação social a médio e longo prazo que permita verter para esse acordo um conjunto de matérias, entre as quais a questão da segurança social, da diversificação das fontes de financiamento, que portanto importa discutir e partilhar em termos de soluções, que neste momento já começaram em sede de CPCS. Terminaríamos por dizer que a concretização dos objetivos que todos partilhamos continuarão a exigir uma discussão profunda e continuada do Governo com os sindicatos, quer na concertação, quer nas negociações setoriais, e entendemos que isso é uma clara valorização da negociação coletiva a todos os níveis, enquanto via essencial para a construção do futuro para o país. Uma segunda questão que eu gostava de dar nota, e que não está aqui nesta resolução, mas que foi hoje discutido no Secretariado Nacional. Como sabem, 3 sindicatos do OGT, um deles o maior sindicato português, é do setor financeiro. Sindicatos dos bancários do Sul de Ilhas, do Norte e do Centro, hoje mesmo, às 11h30 da manhã, estão em reunião com a Comissão Executiva do Novo Banco. Tem-se falado nos últimos dias do Novo Banco, com mais de 7 mil trabalhadores, estamos a falar do grupo essencialmente, e que importa ter uma solução negociada que permita, por um lado, responder ao enorme compromisso e desafio do Governo português, do Estado português, em relação aos 3.900 milhões de euros que tem no Fundo de Resolução. Os restantes 1.000 milhões, sendo da banca, uma parte importante desses 1.000 milhões são da Caixa de Depósitos, mas, independentemente de tudo isso, há um desafio para todo o sistema financeiro em Portugal. Há situações complicadas em relação aos acionistas do BPI, assistimos ao Monte Pio Geral a aplicar um destino coletivo e a uma redução do seu número de agências, assistimos à necessidade imposta pela União Europeia de a Caixa de Depósitos ter uma recapitalização, assistimos à necessidade do Milênio BCP pagar a sua ajuda do Estado, cifrada em cerca de 750 milhões de euros, e temos a questão do novo banco. Bem, eu sou daqueles que, enquanto trabalhador do novo banco e secretário-geral da Central Sindical, rejeito uma visão de controle do sistema financeiro português por entidades externas. Na eventualidade de, por exemplo, um banco como o Santander adquirir o novo banco, representaria, na ótica de intervenção no mercado nacional, de cerca de 30% do total do mercado bancário português, nomeadamente no apoio e financiamento às pequenas e médias empresas. Se é verdade que estamos num espaço aberto, que é o espaço comunitário, não podemos deixar de realçar que não perdemos a nossa soberania. E, portanto, importaria encontrar um conjunto de soluções que passam por sentar à mesma mesa o Governo, a CMVM e o Banco de Portugal. Eu não vou subscrever publicamente esta troca de galhardetes entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Governador do Banco de Portugal. Não foi bem uma troca, porque foi unilateral, só o Sr. Primeiro-Ministro é que chamou à colação a necessidade do Banco de Portugal de encontrar uma solução para o novo banco e para a questão dos lesados do BES. Nós entendemos que é com o diálogo e à mesa das negociações que se consegue encontrar uma solução. E terminaria por em relação a esta questão do setor bancário, há muitas matérias a discutir, mas a questão dos lesados do BES é uma solução, é uma questão social, é uma questão dramática para mais de 2.500 famílias, que urge ser resolvida. E se há vontade do Governo e da CMVM para resolverem esta questão, o Banco de Portugal, com o devido respeito para o seu Governador, não pode colocar-se à margem dessa discussão, no sentido de se encontrar uma solução partilhada por todos, com a responsabilidade de devolver, por uma questão de justiça, aquilo que foi retirado, que foi quase um estupro em relação aos 2.500 lesados do BES. É uma solução importante que importa reverter. Mas, para os trabalhadores do Grupo Novo Banco, a questão dos lesados transformou-se no enorme imbróglio, para além de cargas dramáticas com cenas que lembravam um pouco o faroeste americano. Os lesados têm todo o direito a manifestarem-se. E escolheram sempre as suas manifestações, aliás, sempre, mas na maioria dos casos, à porta de agências do banco. Dentro do banco trabalham trabalhadores. Trabalhadores como eu, como nós, que estamos aqui, cada um em suas funções, que merecem naturalmente respeito, que merecem credibilidade, que merecem ver salvaguardada a sua reputação, porque os efeitos nocivos de não se resolver esta questão têm impacto direto nos resultados que o novo banco apresentou.
E, portanto, não podemos deixar de olhar com atenção à possibilidade de sofrermos um tremendo tremor de terra sistémico no setor financeiro português, frágil, com situações que importa decidir, mas, acima de tudo, não podemos premiar aqueles que, de uma forma inusitada e que a Justiça certamente não deixará de tomar em consideração, criaram um enorme buraco financeiro em Portugal, prejudicaram milhares de famílias, prejudicaram depositantes, prejudicaram, acima de tudo, a confiança no setor bancário e a confiança na economia. E, nesse sentido, terminaria por dizer que os grandes prejudicados são os depositantes, é o país, mas para uma central sindical que defende trabalhadores, são os trabalhadores bancários e trabalhadoras que lá defendem e dão todos os dias o melhor de si para dignificarem a sua profissão, dignificarem-se a si próprios e certamente estão convictos de que o melhor que o sistema financeiro tem, para além de guardar dinheiro e de o aplicar, é realmente o seu potencial humano que importa preservar. E a UGT bater-se-á por isso. Muito obrigado.